Hoje, Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui presentes. É uma gloriosa honra ser pai. O maior presente que Deus me deu nessa terra foi a oportunidade de ser pai. E eu quero falar sobre paternidade espiritual. Nós vermos Deus como quem Ele de fato é para nós. Pai. A maior bênção que nós recebemos nessa terra como cristãos não é nem a salvação. Você sabia disso? Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que a maior bênção que nós recebemos nessa terra é a paternidade espiritual. E tudo mais vem dela. Nós somos salvos porque somos filhos. Deus nos sustenta porque somos filhos. Deus nos protege porque somos filhos. Temos comunhão com Deus porque somos filhos. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. Que a paternidade, a adoção de pai, que o Pai nos adotou, é a maior bênção que nós recebemos nessa terra. E isso está profetizado em Oséias, capítulo 1, no versículo 10. A mensagem de hoje é muito simples. Nós vamos ver a profecia sobre o que o Deus ia fazer com o seu povo. Nós vamos ver o cumprimento dessa profecia no Novo Testamento. E vamos ver aqui as bênçãos que advêm dessa promessa. Primeiro a profecia, Oséias capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim, Oséias 1, 10. Contudo, os israelitas ainda serão como areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Deixa eu traduzir essa maravilhosa profecia. A maior das profecias para nós hoje é essa, que infelizmente muito pouco é falada. Mas por que ela é a maior das profecias? Porque eu acabei de dizer que a paternidade é a maior bênção que nós temos. E essa profecia diz isso. Antes, o povo de Deus era quem? Era uma nação. Era o povo de Israel, que vivia sobre a antiga aliança. A aliança que Deus fez com aquele povo, chamando Abraão. Então aquele povo, aquela nação de Israel era o povo de Deus. E Deus instituiu leis, princípios, preceitos, levantou profetas, tudo no seio daquela nação, para aquela nação se comportasse e andasse conforme Deus. Mas o que o profeta Oséias está dizendo é que não seria só uma nação, um país, mas o povo de Deus seria como a areia da praia. Não pode estar falando do povo de Israel, porque o povo de Israel é um país pequenininho. Seria como a areia da praia, ou seja, a bênção que antes era para o povo de Israel, se o povo de Israel antes era o povo exclusivo de Deus, agora, todos aqueles que receberem a Cristo serão parte do povo de Deus. Uma numerosa multidão de toda língua, povos e nações, como areia da praia do mar, incontáveis. Não só agora uma nação, mas um povo enorme espalhado pela terra. E o melhor de tudo isso é que eles não chamariam mais Deus só de Senhor. Eles não teriam Deus somente como seu Senhor. Mas olha o que diz o finalzinho do versículo 10, lá em Oséias. Serão chamados filhos do Deus vivo. Eu e você, por essa promessa, por essa bênção de Deus, não somos só servos de Deus. Não somos só povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aquilo que Jesus é, nós hoje também somos. Porque o unigênito do Pai se tornou primogênito. Se antes Jesus era o único Filho de Deus, agora todos aqueles que aceitam a Cristo são igualmente a Ele, filhos de Deus por adoção. Pastor, e quando que essa profecia se cumpriu? João, capítulo de número 1. João, capítulo 1. O apóstolo João está falando sobre a encarnação do Verbo, você lembra? Como que começa João 1? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Está falando de Jesus. E lá no versículo 10, olha o que ele vai dizer. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele.
mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? O povo de Israel. Ele veio para aquela nação, para o povo, para os seus, mas eles não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A profecia de Oséias se cumpre com a vinda de Cristo. Hoje nós somos filhos de Deus, acesso direto ao Pai. Podemos chamar o Criador dos céus e da terra de Pai, Papai, Abba, Pai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É inexplicável, não há pregação, não há retórica nesse mundo que possa explicar com palavras o que seja eu, um miserável pecador, merecedor do inferno, ser salvo pelo Senhor e não só isso, ter o direito de chamá-lo de Pai. Oh, maravilhosa graça! Oh, maravilhosa graça!